Não sei se os irmãos lembram bem, apesar de já ter dado na última semana o spoiler aos irmãos, de que dia é que nós começamos a estudar o livro de Lucas. E os irmãos lembram-se que dia que foi? Foi no dia 7 de fevereiro. Portanto, nós tivemos todo o mês de fevereiro, março, abril, maio e agora o mês de junho. Obviamente tivemos aí 2 domingos especiais, não é? O domingo de Páscoa e tivemos também o domingo que tivemos aqui um convidado a trazer-nos a palavra, o missionário Aaron Ian. E, portanto, não foram exatamente todos os 5 meses, mas foram 5 meses a estudarmos este primeiro capítulo do livro de Lucas. E este capítulo nos diz assim, na versão Almeida, revista e atualizada. E agora, já tendo estudado todo, lemos com certeza com outros olhos, lemos com certeza a perceber outras dimensões que antes, se calhar, não percebíamos. E diz-nos assim, Lucas capítulo 1, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante do Senhor o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante este tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, a seu tempo, se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada por um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo disse-lhe, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus.
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a tua voz, da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas por parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida, a língua falava, louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judeia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardaram-nas no coração, dizendo: Que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se de sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante dele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Amém.
falamos sobre Jesus. Nós dizemos que queremos conhecê-lo. Nós dizemos que desejamos caminhar com Ele. Mas será que de facto o conhecemos? Nós que cá estamos, a verdade é que não o seguimos porque o conhecemos. Mas como falamos no dia 13 de junho, há 2 semanas, talvez seja mais parecido com o chamado de Mateus. E tenhamos apenas obedecido o chamado de Jesus, apesar de não conhecê-lo muito bem. E conforme caminhamos com Ele, mais percebemos que o conhecemos muito pouco. E começamos a conhecê-lo, então, mais. E o nosso desejo deve ser, de facto, conhecer a Jesus de tal maneira. E lembro-me ainda que usei este exemplo, já não usei umas 2 vezes, quando falava exatamente da Andressa, minha esposa, e ela já até falou assim, mas novamente o mesmo exemplo, porque eu achei o exemplo bom. Se alguém me dissesse que ela é loira, eu ia dizer, está enganado, está a falar de outra pessoa. Já foi, mas aí foi ao contrário. Ela foi porque ela pintou os cabelos. Não o contrário, ou seja, o cabelo dela é exatamente como é. E às vezes até tem piada, não sei se cheguei a falar isso, há pessoas que perguntam a ela, mas pintas o teu cabelo de preto, não é? Porque esta cor não é a cor do vosso cabelo. Pronto, escureces ainda mais o cabelo. E ela diz, não, e é verdade, ela não escurece o cabelo, este é o cabelo dela. E eu sei disso, porque convivo com ela, caminho com ela, estou ali com ela todo o tempo, todos os dias. E, portanto, não há ninguém que possa convencer-me do contrário. Não importa o que digam. Será que é a mesma coisa com Jesus? Ou que a nossa fé é abalada quando alguém por acaso nos diz, mas sabias disso? Mas já viste isso? Mas sabia desta nova descoberta? Ou já viste este texto o que diz? Ou será que já o conhecemos tão bem que ao contrário dizemos, olha, estás enganado. Eu o conheço muito bem, caminho com ele todos os dias. Portanto, se tem alguém entre nós enganado, é assim. Mas por convicção. O apóstolo Paulo fala do sentimento que há em seu coração e que seja este também o sentimento que há no nosso. Quando escreve aos irmãos da igreja de Filipos, no capítulo 3, dos versos 7 a 11, e diz assim, mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele em sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Lucas era gentio. Falamos sobre isso quando demos a introdução a este livro. Ele mesmo, gentio e médico, sabia exatamente aquilo que precisava dizer a outro gentio. E, portanto, as perguntas também, ao mesmo tempo que pairavam no coração de qualquer gentio. Que a verdade é que viviam num tempo talvez muito parecido com o nosso. Muito parecido com o tempo em que vivemos. Um tempo de deuses. Um tempo de profetas. E quando eu digo profetas, não digo profetas do Senhor. Eu estou a dizer profetas de qualquer coisa. Profetas, pessoas que dizem ter um conhecimento superior e uma revelação própria. E as perguntas, portanto, que param no coração de qualquer gentio, são as mesmas perguntas que param nos corações de cada um que nós conhecemos e que um dia parou em nossos corações, se é que ainda não param. Que é como ter certeza que Jesus é o Filho de Deus. Como é que eu posso ter certeza que Ele é Deus feito homem? Como saber que não é apenas mais um líder religioso ou político como tantos outros? Ou mais um louco, talvez? Ou quem sabe,
mais um dos filhos de deuses da mitologia grega. Ora, Teófilo, ora, senhor, senhora, amiga, amigo de Deus. Eu fui meticuloso, criterioso, sistemático em confeccionar este documento no qual se pode confiar. Porque não o fiz da minha própria mente, da minha própria capacidade, mas porque o fiz de maneira profunda e a buscar testemunhas oculares. Pessoas que estiveram lá, pessoas idôneas, que a sua vida provam que de facto aquilo que viram e ouviram e que contam é verdade. E, portanto, estamos aqui neste livro a falar de factos, não de fábulas. Como alguns, ainda em nosso tempo, querem dizer que a palavra de Deus o é. E ainda outro dia ouvia alguém, que eu duvido muito que já tenha lido sequer um livro da Bíblia inteiro, a dizer assim, não, mas é porque nós temos que perceber que a Bíblia não é literal e que nós temos que entender a mensagem que está ali por trás e a tentar torcer aquilo que objetivamente está escrito. O que Lucas está a dizer é que aquilo que aqui está escrito é o testemunho fiel de pessoas idôneas que viram e estes são factos. E a primeira coisa que fica muito clara e que Lucas começa por dizer é que o Deus que eu vou lhe falar não é um dos deuses que conheces do Olimpo, mas é o Deus dos judeus. Vocês conhecem muitos deuses, mas este Deus é diferente de qualquer Deus que possam conhecer. É um Deus que não está à mercê da história, mas reina sobre todos os acontecimentos, até talvez aquele mais trivial ou aquilo a que nós chamaríamos de sorte. Porque Ele faz a sorte recair sobre o sacerdote Zacarias, para que naquele dia, naquele momento, naquela hora, a sua providência agisse e Zacarias então recebesse a mensagem, estando ele dentro dos santos, do anjo do Senhor enviado por ele. Ele é o Deus que diz, é chegada a hora de falar com Zacarias. E, portanto, domina a história de tal maneira que tudo acontece para que Zacarias esteja no Santíssimo naquele dia a entregar a ele o incenso. Deus não fica sentado à espera de que uma força cósmica haja e por acaso, por sorte, os dados, ou seja o que for, levem a sorte sobre Zacarias e de repente então Deus seja, então foi hoje. E ele também apanhado de surpresa. Não. Ele domina sobre todas as coisas. Não está à mercê da história, mas ele escreve a história com as próprias mãos. Ele é soberano sobre tudo. De tal maneira que minhas filhas já o sabem. E nós, sempre que estamos já a chegar próximo de casa, os irmãos que sabem onde é a casa pastoral, fica ali ao pé da Câmara, e ali, no centro de Portimão, é sempre muito difícil estacionar. É sempre muito difícil achar vagas por ali, até porque há muitos restaurantes ali ao pé e, portanto, há sempre muito movimento de várias pessoas. E, portanto, sempre que nós estamos a chegar em casa, eu já digo para as meninas, digo assim, vamos pedir a Papai do Céu uma vaga. E é muito interessante como nós já fizemos isto algumas vezes e, portanto, agora toda vez que estamos a chegar perto de casa, elas mesmas naturalmente já começam a pedir Papai do Céu, uma vaguinha, obrigado pela vaga. E aquilo que eu já contei até aos irmãos, a Laura já faz até assim, já até agradece. Ela não sequer pede, já agradece. Senhor, obrigado pela vaga. E nós, quando chegamos e paramos o carro e às vezes, por acontecer alguma coisa, está um bocado distraída e quando nós estamos a estacionar o carro, ela diz, olha Papai do Céu arrumou-nos uma vaga. E já reconhece que Deus é que domina sobre as coisas até mesmo mais triviais de nossa vida. É um Deus que tem autoridade sobre todas as coisas. E, portanto, que reina em glória. Como assim? O que quer dizer com isso? De tal maneira que Ele mesmo, sendo Deus,
ele tem seres celestiais que o servem. E, portanto, não é ele que vem falar com Zacarias no Santo dos Santos, mas ele envia um dos seus servos, ele envia um anjo, para que então este anjo dê a sua mensagem, sem que ele precise sair do seu trono de glória para falar com Zacarias. Seres celestiais, seres espirituais que o obedecem, que submetem-se ao seu poder e soberania. Uma autoridade muito bem conhecida pelos gentios. Se os irmãos lembrarem, e daqui a 2 anos, e eu já digo isso porque é verdade, não minto, em Lucas, no capítulo 7, do verso 1 ao verso 10, diz-nos assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, o servo do centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância de suplicar, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Uma autoridade conhecida pelos gentios. Uma autoridade conhecida e reconhecida. Aquele que tem autoridade envia, ordena e assim é feito. E o que Lucas está a dizer é que este Deus não é como outros deuses, que têm alguma forma de poder, mas que não têm autoridade. Que batalham inclusive entre si, como os deuses do Olimpo, que brigam de uma certa forma por autoridade. Mas este Deus é um Deus diferente. É um Deus que é poderoso. E não apenas poderoso no mundo espiritual, mas também sobre toda a natureza. Porque é capaz de apanhar um casal idoso de uma mulher estéril e dar-lhes um filho. Apenas por sua autoridade. Um Deus que não apenas escolhe homens, aqueles a quem acha dignos, mas cria, escolhe e separa desde a eternidade homens para servi-lo. E dá-lhes um nome, assim como fez com João. Um Deus que não apenas fala a homens, mas que envia o seu próprio Espírito Santo para viver no homem, de maneira que ao viver nele, os ajude, os conforte, os console, seja para eles luz e os conduza no caminho da justiça. Um Deus que já falou outrora, como por Elias, e que é fiel para cumprir a sua palavra. Um Deus que não muda. Os seus profetas falam para a glória dele, não para a sua própria glória como homens ou como profetas, ou para mostrar conhecimento ou poder. Não falam também para a glória de homens, mas para preparar homens
para encontrarem com Ele. Este Deus, caro amigo, cara amiga de Deus, é o Deus de quem não se pode duvidar, porque Ele é fiel à sua palavra e é zeloso por seu nome. E a dúvida de Zacarias desonra a autoridade de Deus, desonra o nome de Deus. A fala de Zacarias duvida da autoridade de Deus. E quem é o homem para duvidar da autoridade de Deus? Por isso, então, Zacarias recebe ali um castigo. Porque Deus é zeloso pelo seu próprio nome. E o seu nome deve ser temido. Ó caro Teófilo, caro amigo, cara amiga de Deus, os seus deuses, eles se deitam com mulheres para ter filho com elas. Em toda a mitologia greco-romana existe isso. Existem deuses que vêm a este mundo, deitam-se com mulheres, têm com elas relações sexuais e nelas geram filhos. E esses filhos seriam os semideuses. E, portanto, homens que são, na verdade, filhos dos deuses com mulheres. Mas o Deus de Israel, Ele apenas cobre com sua sombra, apenas com o seu poder, e ela se acha grávida. Mesmo virgem, mesmo sem deixar de ser virgem, ela se acha grávida apenas pelo seu poder. Ele sequer precisa sair do trono da sua glória. Apenas envolta e coberta a sombra do seu Espírito. Verso 19. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Este Deus é o Deus que, por meio do seu Espírito Santo, dá testemunho de si mesmo, do seu poder, soberania e do seu senhorio. Por meio não apenas de sacerdotes e profetas e pessoas especiais, mas também por meio não apenas de homens comuns, mas também por meio de mulheres. Então, os servos deste Deus, cheios do seu Espírito Santo, profetizam. Profetizam porque o seu Espírito, e se os irmãos lembrarem, falamos aqui há algumas semanas sobre aquilo que o Espírito Santo de Deus a viver em nós nos faz. Que vou relembrar aos irmãos. Porque cheios do seu Espírito, o seu Espírito nos enche de alegria. Nos enche de toda alegria. O seu Espírito dá testemunho de si mesmo. Ele dá testemunho de Jesus. Ele dá testemunho de que Jesus é o Salvador vindo de Deus e de que Ele é exatamente aquele que a Bíblia diz que Ele é. Porque o Espírito de Deus nos faz reconhecer que não somos sequer dignos da sua visita. Dignos de ser por Ele visitado. O Espírito Santo de Deus a viver no servo de Deus o capacita a anunciar a verdade do Evangelho. Nos faz reconhecer que necessitamos de salvação. Nos faz reconhecer que não somos dignos não apenas de sua visita, mas ao sermos visitados por Deus, não somos dignos sequer de ser notados por Ele. O Espírito nos faz reconhecer que Deus busca os humildes. E relembro os irmãos aquilo que falamos no dia 2 de maio. E que todas essas pregações estão disponíveis na internet se os irmãos quiserem reouvir com detalhe alguma dessas partes daquilo que estamos a falar. Que humildes aqui não é como oposição à soberba, mas no sentido daqueles que destacam-se em nada. Os que não são grandes coisas.
A humildade aqui não é aquela humildade em oposição à soberba, mas a humildade no sentido daqueles que nada têm mesmo, aqueles que nada têm a oferecer, aqueles que não têm conhecimento, que não têm dinheiro, não têm poder, não têm influência, aqueles que nada têm. Absolutamente ordinários. O Espírito nos ensina, é Ele que nos ensina os mandamentos de Jesus. Para que possamos fazer conforme Jesus nos diz no capítulo 14 de João: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Portanto, o Espírito é aquele que nos ensina os mandamentos de Jesus. Não no sentido de nos informar, de dizer, olha, cá estão, mas no sentido de que Ele nos ensina a cumpri-los. Nos torna aptos a cumpri-los. E não apenas nos ensina, mas também nos faz lembrar. Quando nós precisamos, naqueles momentos mais difíceis, em que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, de que precisamos lembrar aquilo que Jesus nos ensinou, na altura em que nós esqueceríamos se dependesse de nós mesmos. E ainda mais, nos faz andar nas obras, nas boas obras, preparadas por Deus de antemão desde toda a eternidade para que façamos. Portanto, é o Espírito de Deus que faz-nos, que move-nos, que constrange-nos a viver conforme a vontade do Pai. E é Ele quem revela-nos quem Deus é. Santo, poderoso, misericordioso. É Ele que arranca-nos o orgulho e a soberba do coração. É aquele que ensina-nos que não há virtude nem na pobreza e nem na riqueza, nem na ignorância, nem no muito conhecimento, mas apenas nele, apenas em Jesus, apenas em Deus, o Pai, há toda a virtude. E por isso leva-nos a louvar o nome do Senhor. E portanto, cheios dele, cheios do Espírito Santo de Deus, com a nossa vida guiada por Ele, o controle da nossa vida absolutamente em Suas mãos, profetizamos. E se os irmãos lembram o que significa o profetizar, é edificamos, exortamos, consolamos, abençoamos aqueles que estão próximos de nós. Ó amigo de Deus, amiga de Deus, este Deus que vos apresento não é como os seus deuses. E por Ele ser quem Ele é, que o adoramos. Por Ele ter nos libertado para adorá-lo, é que o adoramos. Porque Ele é um Deus justo e a sua natureza não apenas clama por justiça, mas a satisfaz. E Ele mesmo suscita salvação. Plena e poderosa salvação. É um Deus que envia o profeta, o seu profeta, para anunciar a salvação que virá e que, na verdade, já veio, já está no mundo e que iluminará o caminho e dirigirá os pés dos seus no caminho da paz. Este é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro como Ele, capaz de salvar. Daniel 3, 29. O rei Nabucodonosor, depois de ter enviado 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, à fornalha, e de ter, então, mandado, inclusive, de tão aviltado que estava pela atitude deles,
mandado ainda aquecer ainda mais a fornalha, de tal maneira que os soldados que foram jogar os homens na fornalha, eles mesmos foram consumidos pelo fogo e pelo calor. O rei Nabucodonosor que olhou para dentro da fornalha e disse: como pode? Como podem aqueles homens ainda estar vivos e parecem que estão a dançar? E desculpe-me, não eram 3, mas afinal há 4. Quem é aquele outro homem na fornalha com eles? Depois de tudo isso, o rei manda fazer um decreto. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Diante do Deus poderoso, até o ímpio reconhece o seu poder. Amigo de Deus, amiga de Deus, este é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É deste Deus que eu vou falar-lhes aqui em minha carta, em meu Evangelho, que organizei com tanto carinho, que organizei com um trabalho tão árduo, a buscar testemunhas. Um Deus que não há precedentes. Este é o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivemos num tempo de muitos deuses. Vivemos num tempo de muitos profetas. Mas não há Deus como o nosso Deus. Não há profeta como os profetas do Senhor que falam da sua palavra e das verdades escritas em sua palavra, a Bíblia Sagrada. Porque não há outro Deus poderoso, não há outro Deus que possa livrar como este Deus. Lucas não estava apenas a falar com Teófilo. Lucas não estava apenas a apresentar este Deus a Teófilo, como tem estado a apresentar-nos este Deus. E eu pergunto-lhe esta manhã: conheces este Deus? Este é o Deus que conheces? Porque senão, esta é a jornada que estamos a fazer, de caminhar com este Deus. E a questão aqui não é se frequentas a igreja. A questão aqui não é se nasceste num lar evangélico ou se cresceste numa igreja evangélica, se foste batizado aos 8 anos de idade, se tem este ou aquele dom. A pergunta é: conheces este Deus? A lembrar novamente as palavras de Jesus em João capítulo 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quem o conhece é aquele que tem, e nós já falamos sobre isso durante este período, não é? Ter não no sentido apenas de lembrar, de ter escrito, de saber, memorizado, mas no sentido de facto de agir, de pôr em prática. E os guarda, e os obedece, e os cumpre. Este é o que verdadeiramente ama a Deus. Portanto, amas a Deus? Ao que lhe ajudo novamente e lhe digo:
É o próprio Espírito Santo que nos ajuda a amar a Deus. Portanto, que nos submetamos a Ele, de maneira que Ele mesmo trabalhe em nós. E que a sua luz, que nós lemos no final do capítulo 1, a luz do sol nascente, a luz que rompe as trevas, que acaba com a escuridão, que ilumina o caminho por onde devemos andar e que não apenas nos ilumina o caminho, mas nos dirige nele, que nos submetamos a Ele. Não apenas um dia. E, irmãos, sou obrigado a lhes dizer que isto é um grande equívoco que muitas pessoas, durante séculos, décadas, séculos, têm falado. Como se caminhar com Jesus seja simplesmente fazer uma oração. E eu poderia dizer ao irmão, à irmã, poderia dizer-lhes esta manhã, se não fizeste isto nunca, então, por favor, pode levantar a sua mão, pode levantar aí no seu lugar, ou pode vir aqui à frente, ou pode orar comigo, a dizer, Senhor Jesus, eu quero entregar-lhe a minha vida. E como se isto então resolvesse tudo, e a partir de agora então é tudo perfeito e já está tudo resolvido. Quando a verdade é que não é. Exatamente porque, novamente, o que Jesus nos diz é que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Portanto, é uma coisa que todos os dias, não precisamos todos os dias entregar-lhe a vida nas mãos, se não tomamos para nós. Mas precisamos permanentemente confiar nele e permanentemente deixá-lo, ele no trono da nossa vida, não nós. Ele a conduzir o automóvel da nossa vida, ele a conduzir, como já usei aqui o exemplo, o avião, ele a conduzir o submarino, que é a nossa vida. Sem o qual não conseguimos fazer nada. Todos os dias, em cada aspecto, em cada área. Normalmente, tanto eu como a Andressa, usamos como exemplo muito as vossas vidas profissionais. Isto porque a verdade é que é muito mais fácil, muitas vezes, nós lidarmos com a questão profissional. Quando nós falamos, e no vosso trabalho, como é que é o vosso testemunho? E no vosso trabalho, e quando és confrontado com uma situação assim ou assim, como é que ages, como é que reages? O que dizes? Mas a verdade é que no trabalho é o lugar fácil. E os irmãos agora estão a falar, pastor, não é fácil no trabalho. Mas eu vou lhes dizer que comparado com a vossa família, o trabalho é um passeio no parque. Porque está ali apenas algumas horas, é um ambiente mais controlado, as pessoas não sabem muito bem da vossa vida, sabe aquilo que queres deixar que as pessoas saibam ou não. É muito mais fácil prever, controlar a vossa agenda de maneira até a evitar alguns confrontos, já sabes com quem vai falar, com quem vai ter e, portanto, também preparar-se. Na nossa casa, não. Almoços de família, ui. Páscoas, Natais, festa de anos, nossos vizinhos. Estes nos ouvem todos os dias, não é? E agora com as paredes cada vez mais pequeninas nos prédios e pessoas a viverem por cima, pessoas a viverem por baixo de nós, nos edifícios, que ouvem tudo o que dissemos, cada palavra. Será que nossos vizinhos podem dizer que somos alguém que ama a Deus e que honra a Deus com nossas vidas? Ou nossos vizinhos, se calhar, se encontrarem com o vosso pastor na rua, vão dizer: o senhor é que é o pastor daquele irmão que vive ali, naquele prédio. Sei. Olha, pastor, ele quando chega da igreja no domingo fala coisas horríveis. E não só no domingo, toda a semana. Está sempre a falar mal das pessoas, a reclamar das pessoas. A fazer intrigas. Eu consigo ouvir da minha casa, o pastor me perdoe, mas é que não consigo mesmo não ouvir. Aquelas paredes são finas. Então o pastor me desculpe, mas eu não piso na vossa igreja. Porque eu só sou o vizinho, mas agora, e ele nem sabe meu nome. Agora imagina quando souber o meu nome, vai falar mal de mim, então prefiro nem ir lá ter. Qual o testemunho que damos para a nossa família? Aqueles que ainda não conhecem verdadeiramente a Jesus. Que o conhecem de ouvir falar, como nós lemos e vimos hoje também, a Maria Alice nos trouxe de Jó. E o exemplo que sempre uso, não é? Do Cristiano Ronaldo. Se conhecem o Cristiano Ronaldo.
Ainda estou a guardar o número do telemóvel dele. Até hoje não conheci ninguém que de facto o conheça. Conheço pessoas que, pronto, sabem quem ele é. E como é que é com Jesus? Tens o número de telemóvel de Jesus? Ou Jesus é alguém que, se pedisses a amizade dele em qualquer rede social, ia ficar lá aquele pedido para sempre, que nunca seria aceito, porque afinal ele diria: desculpe, mas não o conheço. Isto é uma atualização livre que fiz de Apocalipse, os irmãos percebem? Porque no livro de Apocalipse nos diz isso, que haverão aqueles que ainda chegarão no último dia e dirão: Senhor, Senhor, e clamarão a Ele. Jesus mesmo também diz isso, clamarão a mim, mas eu direi: aparta de mim, porque não os conheço. Se calhar haverão pessoas de nós aqui que dirão: mas eu conheço a Jesus, mas que novamente, se pedissem a sua amizade na rede social, Jesus diria: eu é que não vou aceitá-lo, senão depois vão achar que sou amigo dele. E ele anda aqui a postar esses disparates e anda aqui a fazer isto ou aquilo. De facto, conhecemos a Jesus. Caminhamos com Ele, obedecemos a Ele. Que possamos, de facto, reconhecer aquilo que Lucas nos mostra no primeiro capítulo do seu livro. Não há outro Deus como o Senhor. O Senhor, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou a Ele para nos suscitar poderosa salvação por meio dEle. Poderoso para nos livrar e nos salvar. Que possamos então nos render diante dEle. Deste Deus que tudo controla, que tudo pode, e que é santo e misericordioso. E que nos visita, que está aqui esta manhã a falar ao teu coração. Que possa render, de facto, não apenas uma oração a Ele, mas a tua vida toda. Porque Ele é digno. Oremos ao Senhor.